irmãos e irmãs, hoje, com a solenidade de Cristo, Rei do Universo, nós encerramos mais um ano litúrgico. A igreja encerra o ano litúrgico C e no próximo domingo, com o primeiro domingo do Advento, iniciamos um novo ano litúrgico, o ano litúrgico A. E todos os anos, quando encerramos o ano litúrgico, a igreja encerra celebrando Cristo, Rei do Universo. E esse reinado de Cristo é totalmente diferente, diverso de qualquer reinado que já houve na face da terra. Porque o reinado de Jesus procura valorizar o amor, valorizar a vida, valorizar a dignidade da pessoa humana, nunca oprime ninguém. E a pessoa que é chamada a entrar nesse reino tem que abrir o coração e, pela sua própria vontade, aceitar a fé em Jesus Cristo, Rei do Universo. A liturgia da palavra inicia-se revelando o exato momento que Davi é chamado para ser rei de Israel e, de fato, assume a sua condição de rei de Israel. Durante todo o seu reinado, Davi teve muitas batalhas, mas se tornou um rei poderoso, um rei que sempre trazia na lembrança dos israelitas a alegria do tempo do seu reinado. Mas só que o reinado de Davi terminou e ficou somente uma nostalgia, uma saudade do tempo de vitória das batalhas. Mas a liturgia diz que surgirá um rei semelhante a Davi. E podemos dizer que esse rei, de fato, surge. E o evangelho da liturgia de hoje apresenta esse Jesus rei, que de fato firmou o seu reinado para sempre, para toda a eternidade. Mas é claro que nós precisamos meditar na realidade deste reino que se conquista com muita luta, com muita batalha. E nós somos colocados em 3 arenas, em 3 grandes batalhas, para que possamos conquistar este reino. A primeira arena é dentro de nós, uma luta da carne e do mundo. Uma luta entre Davi e Saul. Nós sabemos que Davi foi um rei do bem e Saul foi um rei do mal, que perseguiu para matar o rei Davi, porque ele queria que o mal fosse institucionalizado em Israel, inclusive adorando outros deuses. No entanto, Deus quis, nessa batalha entre Davi e Saul, que Davi saísse vencedor. A batalha entre Jesus e Satanás. Essas batalhas, elas são travadas no nosso interior. Porque dentro de nós existe um único trono. Ou o bem senta nesse trono
ou mal? O mundo tem que ser vencido, a carne tem que ser vencida. Ou Davi senta nesse trono, ou Saul? Jesus ou Satanás senta nesse trono que há no nosso coração? E até uma boa pergunta. Quem tem sentado no nosso trono? O bem ou o mal? Davi ou Saul? Jesus ou Satanás? Por isso temos que lutar, batalhar, para que Jesus seja o único que senta-se no trono do nosso coração, porque Ele é o único rei que deve se estabelecer sobre nossas vidas. A segunda batalha que travaremos não é dentro de nós mais, mas no mundo. Nós, olhando para o mundo, encontramos uma batalha muito grande e travamos a batalha com o mundo. E dá muitas vezes a impressão de que o mundo está vencendo, que Jesus está perdendo, que nós estamos perdendo. No entanto, isso acontece porque, infelizmente, mesmo nós falando que somos súditos do reino de Jesus, nós, como soldados, muitas vezes militamos no mundo e também no exército de Jesus. Muitas vezes fazemos o bem, muitas vezes fazemos o mal. Então, essa batalha que parece que o mundo está vencendo é porque muitos que estão a serviço do exército de Cristo, em vez em quando vai dar uma ajuda ao inimigo. Nós precisamos vencer esta realidade. Sermos soldados unicamente de Jesus Cristo. É claro que muitas vezes parece que a batalha está muito pesada, que nós como soldados não teremos condições de vencê-las, mas Jesus está conosco. Aquilo que dizia o Papa Francisco, quando a batalha está muito forte, muito pesada, temos que lembrar uma coisa, que Jesus reserva as maiores batalhas para os seus melhores soldados. Se nós estamos tendo batalhas que parecem estar acima das nossas forças, é porque Jesus, Rei do Universo, nos escolheu para colocar no pelotão de frente, porque viu que nós somos os melhores soldados. E a terceira batalha é uma batalha espiritual. Estamos nessa arena, estamos nesse campo de batalha, onde encontramos uma batalha entre Jesus e Satanás. Jesus ele poderia vencer Satanás sozinho, como já venceu. No entanto, ele quer nos colocar nesta batalha para mostrar ao inimigo que ele venceu a carne, que ele venceu o mundo, que ele venceu a morte. Por isso que Jesus é o único rei que terá o seu reinado firmado para sempre. Todos os reis que já se revezaram na terra, nos seus reinados, tiveram muitas vitórias, venceram muitas batalhas, mas o único que venceu a maior de todas as batalhas foi Jesus Cristo, porque só Ele foi o vencedor sobre a morte.
Diante dessa realidade, nós não poderemos comparar os reinos deste mundo com o reino de Jesus, com o reino dos céus. Mesmo porque nós precisamos entender que os reinados deste mundo buscavam seus próprios interesses, buscavam explorar os seus súditos, enquanto que Jesus não. Jesus, muito pelo contrário, ele se abaixava para lavar os pés dos seus súditos. Jesus se abaixava para poder entrar na dor, no sofrimento de um doente. Jesus usava a misericórdia para o pecador arrependido, como hoje ouvimos no Evangelho, aquele malfeitor que se arrependeu no último momento da sua vida e Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por isso, os reinos deste mundo jamais compreenderão a realeza de Jesus. Por isso que Pilatos perguntava para Jesus: tu és rei? E vendo Jesus sendo macerado, sendo humilhado, Pilatos não poderia compreender qual era a qualidade de reino de Jesus. Porque somente quem entra na vida espiritual, somente quem vence a batalha na arena do bem e do mal, que vence a batalha entre o coração voltado para Deus de Davi e o coração voltado para o pecado de Saul. Aquele que luta e vence Satanás para pertencer somente a Jesus. Só estas pessoas compreenderão o que é o reinado de Jesus, o que é celebrar Jesus Cristo, Rei do Universo. Por isso, aquela imagem que muitas casas colocavam nas suas paredes, Jesus, Rei do Universo, sentado no trono, com uma cara fechada, com os anjos parecendo apavorados, é uma imagem que o autor descrevia o reinado deste mundo. O reinado de Jesus é totalmente diferente. É firmado no amor, na bondade, na misericórdia, na compaixão para com todos os sofredores. Por isso, esse rei chegou para reinar para toda a eternidade. Como dizia um rabino, uma vela foi acendida no deserto. É a vela de Moisés tirando o povo da escravidão do Egito. Essa vela apagou-se. Acenderam uma nova vela. Davi, libertador do povo da opressão de Saul e também conduziu o povo na história da salvação. Mas também essa vela apagou-se. Acenderam uma terceira vela, João Batista, o precursor, que veio para preparar o caminho do Senhor. Mas essa vela também apagou-se. Então, se disse: não acendemos mais velas. Vamos esperar chegar o sol. E de fato, chegou o sol. Jesus Cristo é o sol que ninguém poderá apagar. Apagaram Moisés, apagaram Davi, apagaram João Batista,
mas esse sol esplendoroso que é Jesus, ninguém poderá apagar. Terminamos com uma pergunta: como saberemos que esse sol já chegou até a minha vida? Basta olharmos como está as nossas comunidades, como está as nossas famílias, como está o nosso coração para ajudar o nosso próximo. Diante da resposta que dermos para nós mesmos, nós saberemos que esse sol não é mais uma vela que se apagará, como Moisés, como Davi e como João Batista, mas que resplandecerá para sempre em nossos corações. Por isso, celebrando Jesus, Rei do Universo, proclamamos de fato que Ele é Rei das nossas vidas, dos nossos corações. E viva Jesus, Rei do Universo. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.